Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADM Incast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, já deixa seu like, seus comentários e compartilha também o link desse programa com quem você quiser. E não esqueça de se inscrever aqui no canal a serviço da administração. Hoje vamos bater um papo sobre Corporate Venture Capital e o meu convidado é o administrador Peter Seifert, fundador e CEO na Valetec Capital. Tudo bem, Peter? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria Rita Werneck, muito prazer, né? Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui participando de um tema tão importante hoje para o nosso país. Com certeza. Bom, e para a gente iniciar esse bate-papo, eu vou pedir para o Peter apresentar para a gente alguns conceitos para não ficar nada de fora aqui do nosso bate-papo. Então, Peter, por favor, fala para a gente, né, o que é que significa investimento em Corporate Venture Capital, o famoso CVC. E também eu quero que você explique para a gente qual a diferença do CVC em relação ao Venture Capital, ao Venture Build e ao M&A. O Corporate Venture Capital, ou CVC, ele é uma estratégia corporativa extremamente importante que se combinam, né, também jogam de forma sinérgica no jogo de construir a competitividade, o posicionamento futuro de sobrevivência e competitividade da organização. Ele joga junto com o M&A, que é fusões e aquisições, joga junto e alinhado, né, no mesmo time aí, com o Venture Builder, e também o desenvolvimento de novos negócios. Né? Então, são todas estratégias importantes e relevantes para posicionar a corporação na sua visão de futuro. Posicionar ela de forma competitiva, de forma sustentável e perenidade. Né? Então, são estratégias extremamente importantes aí em busca da perenidade e sobrevivência da corporação, posicionando ela em negócios portadores de futuro. Daí já explico como é que ele se diferencia desses outros jogadores, né? É o mesmo time ali, as mesmas estratégias jogando alinhadas, né, em prol do mesmo objetivo ali, que é construir a visão de futuro da organização. O CVC especificamente, o que ele faz, né? O que ele é? Toda vez que uma corporação investe em participação ou direito de participação minoritária numa empresa, mais especificamente numa startup ou scale-up, né? Ou seja, empresas de base tecnológica com alto potencial de crescimento, então são as scale-ups e as startups. Quando investe em participação, isso é a corporação atuando como um venture capital. Por quê? Porque ela está comprando uma participação. Ela não está comprando controle, que é o caso do M&A. O M&A compra controle, compra mais de 50%. Certo. E depois incorpora, por isso que é fusão e aquisição. Então, na verdade, adquire controle e depois faz a fusão. No CVC não, ele é minoritário. Então é um investimento em participação minoritário, muito parecido com o Venture Capital. Mas é feito por corporação, é por isso que veio daí o nome, Corporate Venture Capital. O que o Venture Capital faz quando investe em participação, o Venture Capital especificamente? Ele compra, desenvolve aquela startup ou scale-up, quando é focado em tecnologia, e depois vende. O Venture Capital ganha dinheiro, ou faz TIR, faz retorno, vendendo a participação que ele comprou lá atrás. Então, tipicamente, ele passa 4 anos comprando participações num portfólio de 10 a 12 startups, que ele avaliou de mais de 1.000 para investir em 10 a 12, e depois vende. Uma analogia fácil de entender é como se você comprasse um imóvel na planta para revender depois, como investidor pessoa física, ou uma sala comercial. Você compra ali na planta, uma sala comercial, espera 3, 4, 5 anos, aí depois vende e faz TIR, faz retorno. O Venture Capital, em vez de investir em ativo imobiliário, que é o caso desse sala comercial ou imóvel, ele investe em participação, então ativo mobiliário, né? A participação acionária é um ativo mobiliário, ou o direito de participação pode ser uma dívida conversível, outra forma de ter o direito de participação, né? Outro instrumento de investimento, em vez de investimento direto em equity, ou PL ou ação, você pode investir em direito de participação, mas isso é um ativo mobiliário. Então o Venture Capital faz isso, ele compra ativo participação em startups, scale-ups, tipicamente minoritário, abaixo de 30%, tá? Tipicamente é de 10% a 30% no máximo, às vezes menos, excepcionalmente mais, mas é nessa faixa de 10% a 30%, para depois vender, na verdade, desenvolver essa startup, criar valor nela, que é o famoso company building,
Tá. Se você comprou uma sala comercial, um apartamento, seria comprar cozinha, decorar, botar um piso. Esse é o company building equivalente numa sala comercial. Para valorizar para valorizar o imóvel, que você comprou para vender, você quer valorizar. Sim. E aí o valorizar no ativo imobiliário, que é participação, que é startup, é o company building. Né? Então você investe em participação, desenvolve o company building e gestão de portfólio para depois vender lá, a partir do 6º a 10º ano, você vender essas participações minoritárias. Quando a corporação faz isso, é o CVC. Tá? Agora, por que a corporação faz isso? Né? Por que ela compra participação minoritária em startups e depois existe um momento específico para ela fazer isso, Peter? Então, aí existe sim. O CVC, ele se intensificou no mundo inteiro e no Brasil nos últimos 12, 14 anos. No Brasil, esse movimento é um pouco mais tardio, tá? Hoje, para você ter ideia, em torno de 70% dos cerca de 100, mais de 100 CVCs hoje atuando no Brasil, cerca de 70% deles nasceram em 2020 para cá. Então, ou seja, tem pouco mais de 3 anos. Algum motivo especial? É uma onda mais tardia que chega aqui no Brasil, né? Mas no mundo isso começa já desde 2010. Tá. E a grande razão, o grande motor disso no mundo é que nós vivemos um ambiente de turbo-inovação. Nunca foi tão acelerada a inovação e a disrupção no mundo das mais diversas indústrias. A gente via isso muito comum no setor de telecomunicações e tecnologia da informação, antes de 2010, mas isso generalizou essas disrupções e inovações por todas as indústrias. Então aí emergiu no mundo, Europa, Estados Unidos, o CVC muito forte a partir de 2010, com taxas de crescimento muito agressivas, ou seja, várias corporações novas entrando ano a ano e ampliando o número de CVCs no mundo, em função desse ambiente de turbo-inovação. E aí o CVC vem como mais uma estratégia corporativa extremamente importante, né, para executar um papel nesse jogo de posicionar a corporação na sua visão de futuro, em negócios portadores de futuro, em fazer face a essa disrupção, que essa disrupção seja uma oportunidade e não uma ameaça, que ela seja protagonista e não vítima dessa disrupção. Então o CVC vem com uma ferramenta, uma estratégia corporativa fundamental para aproveitar a oportunidade da disrupção e jogar junto com o M&A, desenvolvimento de novos negócios e outras estratégias como Venture Building, por exemplo. Né? Venture Building e desenvolvimento de novos negócios é a mesma coisa, né? Sim. O Venture Building é o desenvolvimento de novos negócios. Tá? Então o CVC ele faz um papel que os outros não fazem. Ele é importante, ele precisa dele porque M&A não resolve, Venture Building não resolve. Né? O que ele consegue resolver. E a função que ele faz, os demais não conseguem fazer, mas eles jogam em conjunto na mesma estratégia. Então, no mundo, o CVC cresce muito em função desse contexto. Tá. Hoje, para você ter ideia, no Brasil, o setor que mais tem CVC são indústrias. Então, os setores tradicionais estão sendo disruptados. Construção civil tem CVC, setor de aço, mesmo o setor industrial que você acha que a disrupção demora a acontecer, ele hoje é um dos mais ativos em CVC no Brasil, por exemplo. Tá? Então, isso que acontecia muito lá atrás no setor de telecom e TI, antes de 2010, se generalizou em todos os setores. Só para falar de energia, hoje o setor energético tem a transição energética, então é um setor repleto de oportunidades aí e em alta disrupção e transformação, né? Mudando de uma plataforma de combustíveis fósseis para energias renováveis, né? Não só em geração de energia, mas em todos os devices, carros, equipamentos. Né? Então, isso é um mundo de oportunidade, essa disrupção, por exemplo, no setor de energia. Então, essa turbo-inovação acontece muito forte a partir de 2010, muito capabilitada também por tecnologias. Então, as tecnologias, toda vez que surge uma nova tecnologia relevante, como foi blockchain, há cerca de 5, 6 anos atrás, ela cria ali, a tecnologia é um fator de disrupção e transformação de vários setores industriais. O setor financeiro, por exemplo, foi muito impactado e tem sido impactado pela blockchain. A blockchain criou todo um novo mercado de capitais baseado na blockchain. Você tem corretoras, bancos, várias soluções financeiras, seguros, todos baseados em blockchain, né? Com market cap que vem crescendo ano a ano. Né? Então, uma tecnologia agora como AI, inteligência artificial, né?
ela cria um novo conjunto de oportunidades, de novos negócios, novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, né? Disruptando de forma transversal diversos setores. Então, esse ambiente de turbo inovação, ele tem sido acelerado pela emergência de novas tecnologias numa velocidade que nunca se viu antes e de forma simultânea. Por exemplo, você lembra lá que na década de 90 surgiu a internet. O surgimento da internet criou a possibilidade de toda uma nova economia. Eu lembro que a capa da The Economist chegou a ser The New Economy, porque a internet viabilizou ali uma revolução de novas oportunidades de negócios, indústrias, etc. Então é como se a gente vivesse hoje várias internets. Você tem blockchain, você tem AI, você tem... IoT, né? IoT, bom ponto. Em health tech, no setor de saúde, tem uma revolução acontecendo também por várias tecnologias tão relevantes ou impactantes como a blockchain ou como AI, tá? A gente ouve mais IT, né, o mundo de tecnologia da informação, mas no setor de health tech tem muita tecnologia gerando disrupção. Então, esse ambiente de tecnologia, e agora, que eu diria que são sementes de oportunidades, gerando várias oportunidades, várias sementes aí de novos negócios, agora encontra um ambiente fértil, que é o ecossistema, né? O ecossistema é um ambiente extremamente fértil hoje, como se um solo, né? O solo paranaense, a terra vermelha lá, bom para café, bom para cultura. Então o ecossistema brasileiro hoje está muito forte, muito completo, muito rico em minerais, né? muito rico esse solo. Eu lembro, eu empreendi startup já em 2014, né? Na área de AI. Sim. Você não encontrava investidor anjo, Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Você não tinha uma cadeia de capital empreendedor, que são investidores em todos os elos, investidor anjo, pré-seed, seed, série A, B, C. Então, só para falar de capital, né, você não tinha esse elo todo preenchido. Hoje no Brasil, até o Oceano Vermelho, você tem muito investidor, que é bom, né? Desde o início ali, investidor anjo, até série B, por exemplo, tem muitos fundos, tem muitos veículos, sejam de venture capital, sejam de CVC, né? Então, hoje o ambiente é fértil, né? Você quer criar uma startup de AI, você cria startup, você já ganha ali um crédito de 100 mil, 120 mil reais de cloud da Amazon, do Google, ou da Microsoft, você vai ter que escolher, né? Sim. Então, você tem até um capital inicial, ali você tem aceleradoras hoje acelerando o teu desenvolvimento de negócio. Então, o ecossistema é um ponto importante, ele se desenvolveu muito no Brasil aí nos últimos 10 anos. Quando a gente fala de mercado CVC no Brasil, a gente fala mais ou menos de quanto de movimentação? Hoje, a gente tem uma pesquisa que está no nosso relatório, todo ano a Valitec lança um relatório sobre a atividade CVC no mundo e no Brasil. O mais recente está na nossa homepage, nós publicamos ali em setembro do ano passado, e nesse relatório hoje a gente tem os seguintes dados. Hoje tem cerca de mais de 100 corporações com iniciativas de CVC, estão fazendo esse investimento em participação em startups, e aí em torno de mais de 3 bilhões de reais de capital comprometido disponível para investimento destas corporações, né? Por exemplo, só a Valitec hoje ela tem 1,3 bi, né? 1,3 bi de capital comprometido, dos quais há em torno de 1 bi para investimento nos próximos 3 anos, né? Então a gente tem em torno de mais de 3 bi, o número é maior que isso porque as pesquisas também nunca são exaustivas e completas, tem mais iniciativas. Mas então, por isso que eu falo mais de 3 bi e mais de 100 corporações. O CVC hoje no Brasil, ele em torno de 20% a 25% de todo o investimento feito em startup, você tem ali uma corporação investindo junto com o fundo de venture capital. Em torno de vamos arredondar o número, em torno de 20%. Isso também é um número que acontece no mundo já, em torno de 20% dos investimentos em startups. Então, de cada 4 investimentos, pelo menos um tem CVC investindo numa startup, nas operações de investimento em startups. E falando em fundo, né, de CVC, como é que ele surge? Quem é que é responsável em criá-lo, em administrá-lo? Muito bom, é muito bom. Tem várias formas de surgir um fundo, né? Por exemplo, na Embraer, eu tive a oportunidade de criar o primeiro fundo e foi numa abordagem bottom-up. Então, existia lá uma abertura a projetos, né, num programa de inovação. Qualquer funcionário podia apresentar um projeto e eu apresentei lá a proposta de criar um fundo de CVC para a Embraer. Então, essa abordagem bottom-up.
Apesar de apoiada pela corporação, ela é bottom-up, porque ali surgiu de uma iniciativa de algumas lideranças. No meu caso, eu propus, eu queria muito fazer isso, eu tinha isso como visão de futuro e propus. Isso a gente vê bastante no mercado, assim, eu diria que hoje já foi mais, mas hoje 1/4 das iniciativas nascem de lideranças, iniciativas de lideranças bottom-up, propondo isso como uma das estratégias da corporação. Outra forma de começar, que é a melhor, que é mais rápida, mais sustentável e já nasce bem planejada e bem desenhada, é a top-down. Aí na top-down, normalmente, a partir de uma discussão estratégica ou de um planejamento estratégico mais formal, seja ele conduzido internamente pela corporação ou até com apoio de consultoria, faz uma avaliação estratégica de ambiente competitivo, entende que o negócio está em disrupção ou será disruptado e que ali tem várias oportunidades e que para aproveitar aquelas oportunidades de posicionamento da corporação no futuro, de acordo com sua visão de futuro, seus objetivos estratégicos, ela precisa também ter uma estratégia de CVC. Então, essa é a forma mais bacana de nascer essa, porque já nasce com um motivo, né, uma motivação e um mandato. Então, normalmente nesse tipo de trabalho, já sai também uma estratégia de M&A, uma estratégia de novos negócios ou Venture Builder e uma estratégia de CVC, já integrada. Porque cada um resolve o problema de forma diferente, né? Depois a gente aborda mais isso, tá? Então, essa é a melhor forma de nascer a iniciativa, por uma necessidade estratégica que foi detectada dentro de uma discussão formal, mais formal ou menos formal de planejamento estratégico, se decide ali ter uma iniciativa de CVC. Normalmente, depois disso, as corporações contratam empresas como a Valitec, que são provedores de CVC as a Service, né? Nós fazemos o planejamento, a implantação e a operação do veículo de investimento, ou fundo, né? De ponta a ponta. Então, normalmente eles contratam empresas como a Valitec para planejar a tese de investimento. Então, preciso ter uma iniciativa de CVC, ok. E ela precisa estar integrada com as outras estratégias. Como é que eu faço isso? Então, a gente tem, por exemplo, uma metodologia, entrevistas, análise estratégica e define uma tese de investimento para o CVC. E nesse momento é que surge, por exemplo, o nome de possíveis empresas a serem investidas, de acordo com a estratégia que a empresa quer. De acordo com esse trabalho. Então, nesse trabalho, a gente chama de business case ou plano de negócio do CVC. Então, desse tipo de trabalho, além da definição da tese e política de investimento, então a gente define ali que tipo de startup investir, quais setores, quais segmentos, que áreas tecnológicas, em que geografias. A gente também já levanta um pipeline inicial, ou seja, pipeline das possíveis startups que têm aderência a essa tese de investimento, como exemplo, para materializar, a gente pode investir nesse tipo de startup, tem esse modelo de negócio que é interessante estrategicamente aqui com esse objetivo, ou esse produto complementar, ou essa área de H3 aqui de disrupção, um novo negócio interessante, um possível novo negócio interessante. Esses são os principais critérios, né? São os principais critérios. Então, ali nesse plano de negócio ou business case, você tem a tese, pipeline inicial, a estrutura de governança do veículo de investimento, qual tipo de veículo é melhor, é uma FIP, é uma holding de participação, é um fundo offshore, você faz o OPEX e o CAPEX detalhado da operação para 10 anos ou 8 anos, o que seja. Então você detalha toda a operação ali, e ali nasce então, né, de forma planejada, o programa de CVC da corporação. Mas já como um desdobramento, né, um desdobramento da necessidade estratégica. Então ele já nasce com um fit estratégico muito claro e já com uma complementaridade de Venture Builder e M&A muito clara também. Durante a pesquisa, eu acho que até nesse momento que um processo acontece, que é o due diligence. Não, aí o due diligence é já quando o veículo está operando. Excelente. Então, na fase de operação do veículo de investimento, você aí tem 7 etapas. No nosso caso, nós temos nosso playbook na Valitec, nós temos 7 etapas do processo de operação de um fundo ou um programa de CVC. O veículo de CVC, são sinônimos, né? O veículo ou o fundo. Nós temos 7 etapas. Então, na prospecção, a gente levanta as startups de forma ativa. A gente chega, por exemplo, no fundo Assolab Ventures, que é um dos nossos clientes, e outros também, como o DX Ventures, ou até o fundo da Eurofarma, que é o Neuron Ventures, tipicamente a gente avalia mais 500, 700 startups por ano nessa fase de prospecção. Você avalia e analisa startups. É a etapa 1. Na etapa 2, a gente faz uma análise.
né? Uma análise de fit estratégico, de competitividade. Na verdade, a gente chama de pré-análise. Passou nessa etapa, vai para a seguinte, que é análise e negociação, onde você aí analisa em profundidade os critérios chaves, né, que você tem que olhar numa startup. O que você olha numa startup antes de investir? Time é o principal fator. Na verdade, você está investindo nesse estágio, que a gente chama early stage, que é seed, série A, você olha muito o time. Então, a qualidade do time, a complementariedade dele, a capacidade de resiliência, o preparo, isso é o principal fator de análise. No final do dia, mais do que startup, você está investindo no time. É claro que, além disso, você olha qual é o produto ou serviço que eles estão oferecendo, modelo de negócio, competitividade, mercado, riscos, potencial daquele modelo de negócio ali de gerar receita, então você faz o valuation, então você olha várias outras variáveis, mercado, produto, concorrentes, economics, riscos, mas o time, né, de founders ali é o principal fator. Tá? Passada essa análise, nós elaboramos um memorando de investimento e submetemos a decisão de investimento. Claro, negociamos antes com os empreendedores a participação, a gente vai investir X milhões de reais, em troca de 12%, 15%, o que seja, que é a participação, né, minoritária. Isso a gente materializa no memorando de investimento e leva para um comitê de investimento decidir. Quando o comitê de investimento decide investir, é que entra a fase de due diligence. Então, houve ali uma decisão formal de investimento, então agora vamos fazer um due diligence. O due diligence, ele aborda vários aspectos, inclusive ambiental, né? Na Valitec nós temos ESG como metodologia de investimento. Então, por exemplo, na Valitec a gente olha ESG já desde o início, desde a fase de prospecção, né? ESG ou ASG, ambiental, governança e social. Isso é critério já em todo o processo, ele está embutido em todo o nosso processo de gestão. Mas, por exemplo, no due diligence, a gente pode ter uma due diligence com ESG mais aprofundado, se aquela empresa tem impacto ambiental, você tem que aprofundar a questão ambiental, por exemplo, né? Ou social também. Mas o due diligence, então, ele aborda vários aspectos, inclusive ASG ou ESG em inglês, mas tipicamente se fala em due diligence legal, né, e due diligence contábil, são os dois grandes grupos, né? Então, nesse momento, a gente já contrata escritórios de advocacia especializados para olhar em profundidade os contratos, né, toda a parte legal, e também toda a parte de contabilidade daquela startup. E aí você também contrata firmas de auditoria. Então, além de escritório de advocacia para fazer a due diligence legal, e já ir elaborando também os documentos de investimento, os contratos definitivos que a gente chama, né, acordo de acionistas, contrato de investimento, tudo isso o escritório de advocacia prepara e trabalha nisso. Tem todo um braço de auditoria mais contábil, que são firmas de auditoria especializadas. E quanto tempo demora, mais ou menos, todo esse processo? Tipicamente, a due diligence leva 40 dias, não pode passar disso. Tá? Já com a elaboração dos contratos de investimento. Tá, mas eu falo assim, desde o início da elaboração, do planejamento, tudo até a aquisição, né, aquisição não, o fechamento do investimento. Então, no final da due diligence, com os documentos em mãos, né, são os contratos definitivos, a gente tem uma figura do sign-off, a assinatura. A assinatura é onde termina o processo de investimento. Então, ele começa ali na análise, naquela prospecção que eu comentei, a primeira etapa, olhando às vezes mais de 1.000 startups por ano. Dessas 1.000, vai virar ali 10, né? Que chega na fase seguinte, que é aqui de assinar e receber o cheque, né? Tipicamente, esse estágio leva de 2 a 3 meses. Rápido. 2 a 3 meses, é bem rápido. É bem rápido porque a prospecção é contínua e a pré-análise também. Então, na verdade, é análise que leva aí até 2 meses, com aprovação no comitê de investimentos, e a due diligence em torno de 40 dias. Então, 3 meses é o tempo padrão aí. Aí nós falamos brincando, né? E esse processo que eu falei é um pouco parecido com o M&A, tá? M&A, a diferença é que não vai comprar participação, vai comprar tudo, tá? E M&A, normalmente, quando fecha a assinatura, terminou o trabalho de M&A. Aí alguém na corporação tem um trabalho de integração e fusão, que é a turma de fusão e integração da investida. No CVC ou no VC, depois que assina e investe, é que começa o trabalho. É diferente. É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente pode estar até imaginando, nossa, um fundador de uma startup, quando recebe um aporte financeiro, acabou ali o trabalho dele. Pelo contrário, é que começa o trabalho de todo mundo, né? Aí começa o trabalho, um trabalho muito pesado, assim, bastante árduo, né? Tanto do empreendedor,
né? Porque aí, se ele teve uma assinatura lá, fechou o investimento, é porque tem um plano de negócio acordado com os investidores, então tem muito trabalho pela frente de crescimento de metas a serem buscadas com aquele investimento. O investimento é para levar a startup para um outro patamar, né? Então tem uma agenda estratégica de crescimento comercial muito forte. E a gestora, né, quem está fazendo a gestão do fundo, agora vai começar o company building, né, que é criar valor, né? Agora, o company building é um dos trabalhos mais árduos que tem. Então, a gestora, por exemplo, a gente contacta muitos founders, né, das investidas, quase que diariamente você tem que ligar, ele liga tirando dúvida. Então, geralmente ele tem dúvidas ali que vão na parte de gestão. Tá. É como não ter a parte contábil financeira organizada, não sabe projetar caixa. A parte comercial às vezes não está estruturada, não consegue ter um pipeline de vendas, um processo, uma rotina, uma máquina de vendas bem estruturada. Tem muita deficiência em governança, não tem nada de governança. A parte de gestão normalmente tem muito gaps, né? Geralmente a parte tecnológica está indo bem, né? Mas eles não têm cultura de escalar. A parte mais da gestão, né? De produção. Para escalar é normalmente uma deficiência. Eles sabem produzir, desenvolver, fazer as primeiras entregas com uma tecnologia desenvolvida bacana, né, que foi detectada. Inclusive na due diligence, você pode fazer uma due diligence tecnológica mais profunda, se necessário, tá? Mas geralmente a parte tecnológica ali, o produto, está bem resolvido, né? Já teve um MVP que a gente fala, que é um teste de produto bacana, já tem um market fit bacana, já está vendendo, mas escalar isso com otimização racional de escala, que é, por exemplo, uma lógica industrial, normalmente é um gap também. Então, assim, existe um gap de gestão absurdo, né? Exceto em serial entrepreneurs, executivos mais experientes, que também empreendem, isso é ótimo, tá? Normalmente é um gap forte. Quando a gente fala em CVC, tem outro company building importante, além da agenda típica de gestão, né? E empresariamento, né? Que é a da sinergia. Então, geralmente, se a CVC investiu, ele tem ali uma oportunidade de sinergia junto com a startup que foi identificada lá atrás. E até isso foi já pré-negociado, eventuais projetos conjuntos, que é o que a gente chama de projetos de sinergia. Então, nessa fase, aí tem um company building feito pela corporação, em conjunto com a startup, projetos prioritários que normalmente vão levar a resultados ganha-ganha. Para a startup. Já houve um namoro e quando chega no casamento, você já tem aquele meio caminho andado. Exato, esse meio caminho andado é um projeto, a pessoa já sabe o que fazer, já tem um projeto priorizado, 1 ou 2, de uma agenda conjunta projetizada. Então, na Valitec, a gente projetiza essa sinergia, com responsável, entregáveis, cronograma, orçamentos, se for o caso, de projetos que beneficiam a startup, que também aceitou e quis ter uma corporação como investidora porque ela ouviu ali uma importante sinergia que ela precisa capturar também, ou de alavancar vendas em algum mercado, usar o canal de distribuição da corporação, ou desenvolver um projeto, um produto ou um serviço comum que vai alavancar mercado para ela. E a corporação viu ali também, opa, é uma oportunidade, eu tenho aqui um produto, serviço complementar que vai me ajudar a acelerar a venda de outros produtos. É um negócio onde todo mundo sai ganhando. Perfeito. É isso? É isso. Então essa agenda de sinergia corporativa também é bem trabalhosa, né? Por isso que a gente fala que o trabalho começa depois que você investe. Bacana, Peter. Bom, eu sei que você que está nos assistindo e que ainda não é familiarizado com esses termos que a gente está trazendo, fica calmo que a gente vai colocar aqui no descritivo do nosso programa o link do relatório que o Peter citou no início do nosso programa, que com certeza vai explicar com mais calma todas essas informações, né, Peter? Porque é uma sopa de letrinhas que a gente está trazendo aqui para vocês, mas a gente quis muito trazer esse assunto, porque como o Peter falou na abertura do programa, é um assunto que está movimentando a economia aqui do mundo, do Brasil e do mundo de uma forma geral. E dando continuidade aqui, Peter, no nosso bate-papo, a gente está falando já do processo solidificado, né? Já aconteceu a assinatura dos papéis. Quanto tempo demora para a empresa investidora perceber os resultados e quais são as métricas, né, que ela usa para mensurar tudo isso? Então, aí tem as métricas da startup, da investida, né, e depois da corporação também. Esse company building, esse desenvolvimento, essa criação de valor, né, conjunta que acontece, ela vai durar aí, ela vai, em média, 6 a 7 anos. São 6 a 7 anos. Esse é um jogo de longo prazo, é uma maratona.
Para as startups, a métrica é receita, geração de caixa gerada, EBITDA, o lucro, o quanto ela crescimento anual de receita. São estatísticas chaves aí para a startup, que no final do dia é receita, o quanto ela está crescendo, isso é muito relevante, e capacidade de geração de caixa. Tá? Lucro não necessariamente dependendo do estágio da startup, mas geração de caixa é importante. Tá? Então a receita e geração de caixa são 2 variáveis chaves, e inclusive indicadores de sucesso, porque isso afeta o valuation dela, né, diretamente. No caso da corporação, as grandes métricas é depois quando ela vender as startups lá no 8º, 9º, 10º ano, quando ela vender o portfólio da 1.000, investiu em 10, essas 10 vão ser vendidas aí do 6º ano em diante. 6º, 7º, 8º, 9º, 10º ano, você vai vender essas participações. A venda dessas participações, aí no exemplo ali dos imóveis ou das salas comerciais, são 10 salas comerciais, vai te dar um retorno. Então, nós temos indicadores chaves de financeiros e indicadores chaves de ganhos estratégicos. Tá. Então, os financeiros é TIR, o quanto que eu retornou esse portfólio em taxa interna de retorno. Outro muito usado é múltiplos. Quantas vezes eu fiz um fundo de 100 milhões de reais, ele virou um fundo de 300, eu tive esse de 300 ou 400, então ele deu 3 ou 4 vezes de retorno. Então, os múltiplos de retorno são muito usados nessa indústria. E outro muito usado também, a gente usa isso com frequência nos nossos relatórios e acompanhamentos com as corporações, é o TVPI, é o Total Value Paid para o investidor, é o TVPI, que é muito parecido com aquele de múltiplo, né? Mas é assim, o quanto de capital eu já distribuí ou ainda tenho a distribuir sobre o que eu investi. Então, eu já distribuí 200, eu tenho aqui mais 200 para distribuir nos próximos 2 anos e foi investido 100. Então, o TPVI nesse caso, TVPI. Nesse caso vai dar 4. Tá? Vai dar 400 sobre 100, 4. Né? Essa é outra métrica que a gente acompanha nos nossos relatórios periodicamente junto com as corporações. Isso é o resultado financeiro. Mas lembra, a motivação foi estratégica. Né? Se fosse só para ganhar retorno financeiro, a corporação não estaria fazendo isso. Tá? Aliás, quando bem feito, de forma disciplinada, executando o playbook direitinho, sempre dá um excelente retorno. É muito bom até você falar isso, porque uma pergunta minha que estava prevista era justamente isso. As pessoas podem imaginar que o investimento CVC está voltado para retorno financeiro exclusivamente. E não é bem isso, né? Perfeito. A motivação central é o retorno estratégico. O retorno estratégico vem dos objetivos. Lá, lembra quando ele discutiu o planejamento estratégico, a necessidade de ter uma iniciativa de CVC. E aí ele avaliou que M&A não ia conseguir resolver, nem desenvolver novos negócios. Ele precisava ter um CVC. Então, esses objetivos estratégicos são aqui mensurados no final do ciclo. Eu alcancei meus objetivos estratégicos, né? Então, normalmente, por que se cria o CVC e o que ele resolve, que M&A não resolve e desenvolvimento de novos negócios não resolve? Tá? O CVC ele é como uma lógica de opção real, né? Eu estou comprando a opção ali, através de participação minoritária, de ter negócios portadores de futuro. Então, o CVC ele é muito usado para contextos de investimentos de risco, de incerteza, muito ligado a H2 e H1, quando se fala em inovação, ou seja, fora do core, né? Ou diversificações, que é o H3. Com apostas em incertezas. Por exemplo, a AI está surgindo agora, é a grande... Generative AI se fala há muito tempo, né? Eu em 2014 fundei uma startup de AI e já vendi para o Santander ano passado. E era baseado em algoritmos genéticos. Nem se falava em AI, né? Agora se fala muito em AI. Então é uma nova tecnologia com amplas aplicações. Então agora você pode investir em startups que usam de Generative AI, né, como é o ChatGPT, né, é o grande exemplo de aplicação disso, como apostas numa lógica de opção. Isso é muito incerto, não sei se vai dar certo, pode ser um negócio extraordinário, pode bicar e quebrar e não dar em nada. Né? Essa é a lógica do CVC. Os negócios que o CVC investe, tipicamente, jamais seriam aprovados no conselho de administração de qualquer corporação. Pelo risco, pela incerteza, pela natureza de ser H3, H2, né? Mas eu tenho que fazer essa aposta.
E essa aposta não pode nem passar para o conselho, porque jamais seria aprovado lá. Então como é que convence um investidor a investir nesse negócio tão incerto? Então, na verdade, eles convencem entendendo que ele precisa fazer essas apostas. A gente, através de consultoria, a gente deixa claro e ele entende que essa função do CVC não vai ser cumprida por M&A, nem Venture Builder, porque um negócio que vai ser aprovado pelo desenvolvimento interno de um negócio. Por exemplo, na Embraer eu tive a oportunidade de desenvolver o Phenom, né? A família Phenom, que foi a precursora da aviação executiva. Mesmo o Phenom, que era a aviação executiva, a Embraer já fazia aviação comercial na época. Era avião, mas era executiva, é outro modelo de negócio. Foi um desenvolvimento de um novo negócio, de investimento de bilhões de reais ali, mas que teve dificuldade de ser aprovado em conselho. Levou mais de 3 anos para ser aprovado o projeto, porque era uma diversificação, apesar de ser relacionada, adjacente, mas era um mercado com um modelo de negócio completamente diferente. Na analogia, é como se a Embraer fabricasse ônibus, desenvolvesse e fabricasse ônibus, e agora ia fazer carros de passeio. Então era uma mudança relevante, né? Esse tipo de negócio que a gente ali executou tudo via desenvolvimento de novos negócios, ou Venture Builder, né? Até olhamos em M&A oportunidades de comprar na época grandes fabricantes já estabelecidos, né? Mas esse tipo de negócio vai para conselho. São apostas de investimentos de centenas de milhões de reais, grandes negócios, né? A M&A também são cheques de centenas de milhões de reais, às vezes bilhão, tá? O CVC não, o CVC trabalha com cheque pequeno, então 100 milhões às vezes já é um ticket para fazer um veículo que vai fazer aposta em 10 startups. Mas aí ele tem um mandato também, ele tem uma governança segregada, ele não vai para conselho as decisões. Na verdade, alguns conselheiros ou diretores-chaves participam aqui da governança do veículo de investimento e, em conjunto com a gestora, se decide os 10 investimentos que vão ser feitos ali, né? Então é uma aposta de risco, de incerteza, segregada, um veículo independente, mas que eu preciso fazer. Porque nesse jogo de disrupção, não dá para ficar parado, eu preciso fazer essas apostas, senão eu fico fora do mercado, ou depois essa oportunidade pode ficar muito cara. Eu vou depois dar um exemplo prático. Não, pode dar agora, por favor. Um exemplo bacana também, outro exemplo da Embraer. Na Embraer a gente olhou no primeiro fundo, o fundo aeroespacial, a gente definiu uma estratégia de investir em segurança cibernética, a gente está falando de 2014, segurança cibernética. Na época a Embraer já tinha um negócio de defesa, né? O meu entendimento foi que a segurança cibernética tem uma sinergia com defesa, porque é defesa cibernética também, né? Então vamos investir nisso, que talvez no futuro a Embraer tenha interesse, eventualmente, comprar as startups do fundo aqui, startups do fundo. Se não quiser, a gente vende a mercado, né? E faz TIR. Mas a gente ali, dos 12 investimentos que tinha a fazer no fundo aeroespacial, 4 um terço vamos investir na subtese de cyber. Para quê? Para criar uma possibilidade de um novo negócio. A ideia era investir em 4 empresas de cyber complementares, olhamos todas na época no Brasil, investimos em 4 e fazer a fusão delas embaixo do fundo, FIP Aeroespacial, para criar uma grande empresa de cyber brasileira. Essa era a subtese. Nós vamos criar uma grande empresa de cyber. Pode ser a gente sair via IPO, pode vender para algum estratégico, ou em breve eventualmente pode querer comprar, né? Hoje não sabe. Esse é o bacana do CVC. Aliás, a gente começou a executar essa estratégia em 2014, tá? A Embraer comprou a consolidadora de cyber, que foi a Tempest, em julho de 2020. Mas até 2019, eu ainda estava na Embraer, a gente fazia rodadas com os executivos chaves, eles não tinham certeza se deveria comprar ou não. E, inclusive, tinha algumas resistências que achavam que não deveria comprar, pra você ter ideia. Esse é um nível de risco e incerteza. Mas, felizmente, o fundo aqui, ele investiu, criou possibilidade, e a Embraer teve a janela de 2020, quando a Tempest, consolidadora desse portfólio, foi fazer uma série B, abriu uma janela para a Embraer. Não, peraí, a série B eu posso entrar, eu posso investir, eu já estou acompanhando, sei que a empresa é boa, está crescendo bastante. Eu posso fazer a série B e, junto com a minha participação que eu tenho no fundo, eu posso acabar tendo controle. Então, a Embraer acabou tendo um novo adquiriu o controle da Tempest, fazendo a série B, mas a participação que ela tinha indiretamente ali via FIP Aeroespacial, ela conseguiu ter controle da Tempest. Se ela fosse comprar isso a valores de mercado,
aí que nem aprovaria, porque porque os valores, né, são altos, mas são proporcionais, né? Por exemplo, veja se estou entendendo bem. É um investimento alto, mas sai muito mais barato para a empresa investidora fazer um CVC do que ela criar toda uma estrutura para desenvolver aquela tecnologia, para desenvolver... Ou seja, ela ganha tempo e otimiza dinheiro, é isso? Perfeito, exatamente isso. E até nesse caso da Tempest, a beleza, aconteceu exatamente isso, tá? Antes da gente começar a investir em cyber via fundo, existia a Embraer Sistemas na época. O CEO era o Daniel Moxidoyle. Hoje ele é o presidente da Embraer X, né, que está nos Estados Unidos. O Daniel era o CEO da Embraer Sistemas, ele chegou para mim e falou, Peter, não investe em cyber via fundo, porque eu quero desenvolver isso internamente na Embraer Sistemas. Me dá 6 meses. Se eu não conseguir, ou não avançar isso, não aprovar isso, o investimento e aprovar em conselho para desenvolver essa área, aí você pode investir em cyber. Eu falei, Daniel, eu te dou mais de 6 meses, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Eu falei brincando com ele, tá? E foi dito e feito, ele não conseguiu aprovar, e aí vem a beleza do CVC. E o contraponto dele com o Venture Builder. Tem negócios que você já perdeu o bonde. Já tem gente fazendo há 7, 10 anos. Você vai começar do zero agora, uma área de tecnologia, você já perdeu o bonde. Então, quando você pensa em novos negócios, você tem que avaliar se vale a pena comprar alguém via M&A, se vale a pena desenvolver via Venture Builder, desenvolver internamente, ou se vale apostar via CVC. Tá? E nesse caso, ele tentou fazer desenvolvimento interno, não deu certo, não conseguiu. E aí o Daniel Moxidoyle acabou virando o grande patrocinador da subtese de cyber. Eu lembro que na primeira reunião que a gente teve com a Tempest, com o Lincoln, né, o Lincoln que foi o seu fundador da Tempest, empreendedor Endeavor e tudo mais, ele já tinha uma tese de ser o consolidador latino-americano de cyber. Até o Daniel estava do meu lado ajudando a convencer o Daniel Moxidoyle, o Lincoln, né, o Lincoln a aceitar o fundo aeroespacial como o fundo escolhido para fazer aporte na Tempest naquela época, tá? Então, é um exemplo prático de como se conversam essas estratégias, né? Como se conversam essas estratégias. Normalmente, eu já tive oportunidade, só para agora fazer um paralelo com o M&A. Fica à vontade. A gente tem um evento chamado Pitch Reverso da Valitec, né? A Valitec, hoje a gente está indo para o 9º fundo de CVC, né? Nós somos o maior investidor latino-americano de Corporate Venture Capital, com ainda um bid disponível para investimento nos próximos 3 anos. Então a gente faz um evento Pitch Reverso. A gente convida os empreendedores, os fundadores, para ficar ali uma tarde só ouvindo o pitch de venda dos nossos fundos. Venda que eu digo, escolha o nosso fundo. Como a gente tem 9 fundos hoje, né, então a gente põe os líderes de fundo a fazer um pitch. Escolha aqui o Neuron Ventures por isso, por isso, por isso. Aí ele apresenta a tese do fundo, quais são os diferenciais, o que agrega sinergia, o que é Eurofarma. Aí vem o da Soleb, da ArcelorMittal, depois vem o da Dexco. E assim vai, Local Web, a gente faz a gestão hoje do B3, o fundo L4 Ventures, e assim vai. Então é um pitch reverso. No último que a gente fez, até foi no hub da Anima, que é também nosso cliente na área de educação, tem o Anima Ventures, tinham lá na sala 100 empreendedores, ao vivo, né, e online também participam, tá? Aí eu fiz um teste e perguntei, gente, vocês são empreendedores, estão buscando aqui seed de série A. Quem aqui gostaria de falar com a M&A para vender toda a empresa? Em vez de fazer investimento em participação via os nossos fundos, quem aqui gostaria de ir direto para a M&A e conversar uma aquisição definitiva? Não deu 7 mãos levantadas. Tá? Por que eu comentei isso? Então, menos de 7% desses empreendedores ali que estão buscando seed de série A, eles querem vender controle para M&A. Então, a M&A não vai conseguir acessar e investir nessas startups. Eles estão ali num outro jogo, eles estão criando uma disrupção, e eles estão engajados, comprometidos, às vezes até sem salário, né? Muitas startups, os executivos-chaves ali chegam a ficar 1, 2 anos sem remuneração, até ter um aporte de capital. Porque ele tem um propósito também, aquilo se confunde com um propósito de transformar o mundo, transformar o segmento, não é só dinheiro, né? Então, esse pessoal ali nessa fase não quer nem conversar com a M&A. Mesmo que esteja na pindaíba ali, econômica e financeira, contando centavos, do que abrir mão. Eu não quero vender controle, agora que eu estou começando, eu quero, daqui a 5, 7 anos eu posso querer conversar com M&A, né? Mas agora eu quero conversar com Venture Capital, com CVC, porque eu quero recurso para alavancar aqui meu sonho. Né?
Muito bacana. Bom, a gente vai seguir aqui, daqui a pouquinho a gente segue com a nossa dica de leitura, mas aproveitando que o Peter já falou sobre a sua experiência na Embraer, você construiu uma carreira sólida lá, como já mencionou, participou de grandes projetos. Como essa sua experiência ajudou a você a desenvolver essa habilidade? Pelo que eu entendi, é uma habilidade de prever negócios promissores, prever o futuro no melhor, dizendo da melhor forma possível, né? Como é que você desenvolveu isso? Muito boa pergunta, tá? Eu tive a felicidade, eu fiquei 19 anos na Embraer, né? E eu tive a felicidade de trabalhar na área de planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios, tá? E essa área, então, eu fui educado ali. Uhum. Eu cheguei a ser o coordenador responsável pelo planejamento estratégico da Embraer durante 4 anos, antes de migrar para a CVC em tempo integral, que foi em 2012. E ali na Embraer a gente tinha um planejamento estratégico de 15 anos. A gente tinha um plano... Hoje eu estou desatualizado, né? Eu saí em 2019, mas na época a gente planejava sempre para 15 anos, o que é pouco para a aviação. Uhum. Tem negócios que o horizonte de planejamento precisa ser, às vezes, 30, 50 anos. Por exemplo, você vai fazer uma hidrelétrica, só o período de construção da hidrelétrica são 7, 8 anos. Então você precisa ver como é que vai estar a demanda de energia daqui a 40, 50 anos, porque só a construção da planta vai 7, 8 anos, né? Avião é muito parecido, né? É muito parecido, o ciclo tem que ser longo. Mas a gente sempre planejou para 15 anos, né? Aí você tem que ver cenários, tendências. Então isso me ajudou muito aí na formação do modelo mental, né? E também no nosso planejamento estratégico na Embraer, quando eu era responsável, eu dei um DNA de plano de negócio. Então, na verdade, a Embraer, o plano estratégico da Embraer e das suas unidades de negócio estratégicas, na verdade, é um plano de negócio. A grande diferença, né, do planejamento estratégico do plano de negócio é que o plano de negócio ele agrega todo o bloco econômico financeiro. Então, mais do que planejar... então você ali tem um business plan da corporação ou da área de negócio para 10, 15 anos, com econômicos, com valuation, né? Então todo empresário, é legal na época que a gente tinha um planejamento estratégico, todo empresário ou dono de negócio, né, ele tem que ter o seu plano de negócio, ele tem que ter ali a sua carta de navegação, né? O plano estratégico nada mais é do que a carta de navegação, né, para chegar à visão de futuro, que é o destino lá em 10, 15 anos, seu futuro, seu destino, seus objetivos estratégicos, como é que você vai navegar, né, com as suas estratégias. Então, o plano de negócio é essa carta de navegação. Então, essa cultura ali de novo negócio, né, eu tive a oportunidade de desenvolver o programa Finon, desde o início, na sua confecção, quando nem se chamava Finon, né, Finon foi depois a marca, inclusive contratou uma empresa de publicidade para definir a marca, chama-se Very Light Jet. Assim começou o projeto. Durante 3 anos, eram 3 na plataforma. Depois acabou ficando só 2, era o 1 e o 3. Você fazia uma plataforma. Na aviação, né, às vezes fazer um produto não dá escala. Você precisa fazer uma plataforma ali. Então, ali tinha o VLJ 1, 2 e 3. O 2 não foi para frente, porque era melhor otimizar para market share ter o 1 e o 2. O 1 e o 3. Por isso que virou o Finon 100 e o Finon 300, e não tem ainda o 200, né? Então essa cultura de desenvolvimento de novos negócios, visão, ela foi muito turbinada ali nesse ambiente que eu tive a oportunidade de participar durante 19 anos. Até, eu demorei muito tempo para sair da Embraer. Como é que foi essa transição? Conta pra gente, né? Da Embraer, 19 anos, para a Valetec. Obrigada pela pergunta, né? Porque essa é questão de carreira. Eu fiquei muito tempo lá porque sempre foi muito divertido, né? Sempre tinha projetos muito legais para fazer, tá? Um aprendizado maravilhoso, né? Mas eu também sempre fui empreendedor, né? Meu perfil é empreendedor. Até quando eu entrei na Embraer, eles fazem teste de perfil psicológico, você é empreendedor, tá? Empreendedor aqui tem uma carreira mais acelerada, empreendedor aqui é importante na época que eu entrei em 2001, né? Tinha esse diferenciamento. Não, a gente quer empreendedores para alavancar receita, você tem esse perfil, então você vai ter aqui uma aceleração do seu desenvolvimento. Isso, Eurico Barini era o vice-presidente de desenvolvimento de pessoas à época, né? E já tinha esse programa implantado. Mas como empreendedor, eu me diverti lá na área de novos negócios, desenvolvendo novos negócios. Tive a felicidade de acertar a mão ali E muita coisa. Na versão executiva foi um golaço, né? Eu fui o cara que puxou todo o projeto de forma insistente e persistente durante muitos anos. A gente tem vários nãos, né, de vice-presidente, presidente durante vários anos, então até conseguir emplacar. Claro, com a ajuda de um monte de gente, ninguém faz nada sozinho, tá? Então, o que é legal na Embraer é a cultura de todo mundo se junta
para viabilizar a criação de riqueza. É uma cultura excepcional nesse sentido, tá? Mas como inquietude empreendedora, eu sempre quis ter o meu próprio negócio, né? Outra coisa bacana na Embraer é que ela permite que você tenha outras atividades. Se não tiver conflito de interesse, você pode ter, sei lá, uma padaria, uma farmácia, um restaurante. Então, era permitido também você empreender na sua vida pessoal. Você teve a Valitec em 2014. Eu cheguei a fundar ela em 2006, para você ter ideia. Eu tive várias tentativas de alavancar a Valitec, né? Para você ter ideia, em 2009 eu quase fiz a IPO junto com a Fear Capital de Minas Gerais. Mas aí entrou aquela crise de subprime. E o IPO que era liderado pela FIR, era um parceiro que ia pegar carona no IPO, a gente perdeu aquele esforço todo, né? Mas resumindo a história, em 2012, eu voltei com um projeto de fundo, então por isso que eu já tinha cultura de VC, de CVC, eu já vinha tentando empreender nesse mercado há muitos anos. Na verdade, até em 2001, quando eu fui para a área de planejamento estratégico, eu fui porque eu apresentei um projeto, conversei com o diretor de planejamento estratégico, o Herman, na época, o Herman Ponte Silva, que eu queria fazer CVC, então vem para cá trabalhar com a gente. Aí que eu fui para a área de planejamento estratégico, né? Mas ali já foi negado também. Mas eu só consegui virar CVC na Embraer e ganhar um mandato em 2012, né? Que aí teve um programa de inovação, fez chamada de projetos, eu apresentei, foi aprovado, fui cobaia, né? E ali começou a criar a área. Hoje a área de CVC da Embraer tem 5 fundos, né? E é uma das mais longevas do país, né? Ela tem mais de 10 anos, o que é muito raro, tá? Lembra, eu falei que 70% dos CVCs no Brasil surgiram a partir de 2020. Empresa global brasileira, corporação com um fundo de mais de 10 anos, uma estrutura de mais de 10 anos, hoje você não conta numa mão, né? E a Embraer é um dos principais casos, né? É um dos principais casos. Então ali eu tive a felicidade, eu tentei várias vezes fazer CVC, não consegui, em 2012 ganhei mandato, e aí virou o primeiro fundo, o Fundo Aeroespacial, em 2014, ainda levou tempo para captar e estruturar, começou em abril de 2014, né? Mas ali houve uma discussão de terceirizar ou não o fundo. Eu queria terceirizar para a Valitec à época. Isso chegou a ser aprovado na diretoria, mas não passou no conselho, né? A diretoria aprovou, o pessoal estava comemorando, que legal, um caso de spin-off, empreendedorismo, é isso que a gente quer, né? Esse tipo de exemplo que a gente quer de empreendedores que criam negócios e façam até spin-off. Mas ali aprovou na diretoria, mas não aprovou no conselho. Paciência. Mas eu pude atuar como head de CVC. Então eu atuei como head de CVC de 2012 a 2019. Ali eu criei o primeiro fundo, que foi o Aeroespacial, depois o FIP Embraer Ventures, que é o fundo chapéu, e também o fundo Catapult Opportunities One e o Catapult One no Vale do Silício. Então quando eu saí tinham 4 fundos e a estrutura de CVC montada, e hoje eles fizeram investimento em mais um fundo, são 5 fundos no total, né? Em 2019, aí a gente vira o primeiro fundo pela Valitec, em junho, com a Eurofarma. Depois de anos ralando sapato, né, gastando só de sapatos, fazendo esforço, depois de várias tentativas e erros, né, a gente finalmente aprova o primeiro fundo com a Eurofarma em junho. O meu sócio era diretor da C Ventures na época, da Fundação CERT, e ele muda de Florianópolis lá para trabalhar nesse fundo pela Valitec. E eu faço isso em junho, em novembro. Então, em novembro eu saio da Embraer para trabalhar no primeiro fundo, a primeira operação da Valitec, que era o fundo Eurofarma. E desde então, seguiu no seu empreendimento. E ali, pela primeira vez, eu fiquei full time empreendendo, graças a Deus. Agora, você, enquanto empreendedor, como é que você vê as dificuldades de criar novos negócios no Brasil hoje em dia? Quais são as principais dificuldades que você encontra como empreendedor? Então, assim, facilidades na área de tecnologia já tem bastante, em função do ecossistema que está mais fértil, como eu comentei, tá? Você tem investidor anjo, etc, etc. Tem oportunidades e tudo mais. No Brasil ainda, a maior dificuldade de desenvolvimento de novos negócios, primeiro é a carga de impostos, né? Eu já criei algumas empresas, assim, para eu ter sucesso em alguns negócios, eu tive muitas fases, eu tive muito mais... Tem aquela frase, se você conhece meu sucesso, você não tem ideia dos meus fracassos, né? Tive muito mais falhas do que sucesso, tá? Então, eu já criei alguns negócios, é incrível, você cria um negócio hoje, não dá 3 dias, já chega um boleto na sua casa, 2, 3 boletos. Eu acho que deveria ter uma isenção para empresas, pelo menos de 1 ano, ou de 1 a 3 anos de alguns impostos, assim, na minha opinião. Porque
Dá fôlego, né? Deixa a galinha pelo menos crescer, comer um pouquinho de milho, né? Depois ela vai gerar ovos, riqueza para muita gente durante muitos anos, mas dá a chance dela gerar riqueza, né? Porque senão você já mata de saída. Então a carga de impostos é absurda, assim, né? Ela é matadora. Acho que a carga tributária no Brasil é de país desenvolvido, não é compatível com a nossa realidade econômica, estrutural. Acho que essa é a principal dificuldade. A segunda é a mudança de regras. A mudança de regras é uma incerteza de investimento enorme. Por exemplo, a reforma tributária agora traz uma incerteza diária, né? Só para falar um assunto recente essa semana, né, que é a carga tributária em cima da folha de pagamento, né, que é isenção ou não. Ela já está segurando investimentos há mais de um ano, aí, porque imagina, o dono de uma fábrica lá, ele não sabe qual é o custo dele, ele pode ter prejuízo numa planta, sei lá, tem uma decisão de 100 milhões de reais de investir uma expansão de uma planta numa unidade fabril. Ele não sabe a carga tributária, isso pode dar prejuízo, pode dar uma TIR de menos 5 ou mais 15. Então ele tem que segurar o investimento, né? E como conseguir lidar com tudo isso, né? Todas essas questões que você trouxe, e também essa evolução tecnológica que é cada vez mais, né? O que se sabe hoje, daqui a um tempo, tem que se reaprender, né? Porque não para. Ótima pergunta, tá? Essa é uma pergunta dificílima, tá? O que eu faço? Eu primeiro, assim, eu tenho que sair da choradeira, né? Pô, graças a Deus, eu acho que a gente está nos melhores países do mundo para se viver e, por incrível que pareça, para investir. Eu acho isso. Nós temos mais de 200 países no mundo. Eu acho que se você fizer uma lista dos 20 melhores países para morar e investir, o Brasil vai estar lá, nas listas individuais de qualquer um. Tá? Para mim, eu adoro o Brasil, então é o primeiro da lista. Então, assim, essa postura é para começar a olhar as oportunidades. Pô, a gente tem um mundo de oportunidades. Empresarialmente, pô, tem um mundo de oportunidades. Tá? E também mudar o modelo mental, né? O meu modelo mental já está preparado, né? Hoje eu tenho mais de 50 anos e eu sou economista também de formação, além de administrador. Então eu entendo que o cenário base no Brasil é sempre um cenário de incerteza e de instabilidade. Tá? Então você se prepara para o cenário. Esse é o modelo mental. Tem que se preparar para um cenário de contínua incerteza, de mudança de regras de jogo. Então, assim, eu vou navegar nesse ambiente econômico, institucional do Brasil, tá? Político institucional e econômico. Eu tenho que entender que esse mar é revolto. Eu quero sair daqui navegando, sei lá, do São Paulo, quero chegar lá numa ilha em Aruba. E vou navegar, né? Que a visão de futuro é chegar em Aruba, eu vou navegar 7 meses ou 7 anos. Né? Qual é a minha estratégia? Sabendo que esse mar é revolto. Né? Então, assim, para mim, eu sempre considero o pior cenário, eu sempre considero como minha premissa de planejamento. Assim, qualquer coisa é upside. Sim. Assim, o imposto vai aumentar, nós vamos ter instabilidade política, a eleição vai atrasar antes e durante o PIB, pelo menos 1 ponto a 2 pontos percentuais. Né? Então, esse é o padrão. Paciência, tem que jogar nessa regra, já se preparar para isso. Então, o que significa isso? Você tem que ter... eu administro sempre, eu dei certo em dois grandes negócios, né? Um eu considero a Valitec um grande sucesso, e outro é a startup que a gente vendeu para o Santander, a Toro, né? Que é a subsidiária do Santander, comprou a nossa startup de AI, que era a Lê. Eu sempre tive a gestão de caixa muito próxima do ponto de equilíbrio ali, gerando caixa. Porque o cenário é adverso, eu tenho sempre que proteger caixa. Então, eu sempre tive isso como disciplina. Sempre se preparando para o pior cenário. Então, para se preparar para o pior cenário, por exemplo, em gestão de caixa, você tem uma administração ali do ponto de equilíbrio, geração de caixa muito disciplinada, gerar reserva, se preparar para o pior cenários, pensar em estratégias de mitigação de risco, estratégias competitivas. Então, isso é trabalhar com, não o worst case cenário, mas o cenário pessimista como padrão. Isso eu faço sempre. Sim. Porque, claro, mas tem que se preparar para os upsides, para os cenários otimistas. Porque se vier o melhor, ok, mas se vier o pior, você já está preparado. Se vier o pior, eu estou preparado, e se vier o melhor, eu tenho que estar pronto para surfar e crescer rápido, e aí correr market share, né? É outro jogo, aí você tem que conquistar market share mais possível, né? Excelente. Bom, Peter, a gente com certeza está sendo assistido por colegas seus da administração que já conhecem o assunto, tem interesse em trabalhar nesse mercado.
E eu fiquei muito curiosa para saber uma coisa. Há 2 anos eu vi uma entrevista sua, na verdade eu vi uma entrevista sua de 2 anos, na qual você falava que estava muito difícil encontrar mão de obra qualificada para trabalhar com CVC. Ainda está essa realidade? Por exemplo, como é que você vê esse mercado, principalmente para os profissionais da administração? Então, ótima pergunta, tá? O que aconteceu com o mercado CVC? Em 2022, no Brasil, foi recorde de captação, tá? Mais de 1,5 bi de novos fundos foram estruturados de capital comprometido, tá? Em 2022. Em 2023, isso reduziu aí, os números vão sair ainda de 23 pelas pesquisas, tá? Na minha percepção, em relação a 22, a captação de novos fundos vai reduzir uns 70% pelo menos, então uma retração significativa, eu digo até de 70% a 80%. E isso nos leva a 24, no ambiente atual. Então hoje não existe não existe o que existia 2 anos atrás, que a gente está falando de 22 ali, tá? De um grande número de fundos sendo criados e realmente faltando profissionais. Então hoje está mais equilibrada a demanda e oferta de profissionais, né? Além disso, os profissionais estão mais experientes, né? Eu tenho uma grande quantidade de profissionais novos que entraram de 2020 para cá, né? Que já tem aí pelo menos 1, 2, 3 anos de operação de fundo, de veículos. Então eu tenho profissionais também mais experientes, formados na experiência prática da operação de um veículo de investimento, seja em CVC ou seja em VC, o que já existia antes, né? Com mais força. Então hoje não faltam profissionais, está mais equilibrada a demanda. E tem profissionais mais qualificados também, tá? Então o ambiente mudou um pouco. A demanda não é tão intensa mais, né? Como é que eu vejo o CVC hoje no Brasil, né? Ele começa mais tarde a onda em relação ao mundo, porque nossa agenda econômica era outra, né? De 2016 a 2018 você teve uma pior crise econômica de séculos no Brasil, né? Foram mais de 2 anos de PIB negativo, né? Ou de 8 quartas, né? 8 trimestres, aí, 7 a 8 trimestres negativos, que nunca aconteceu antes na história. Foi a pior crise econômica dos últimos 100 anos, estatisticamente falando. Então aí vem a economia brasileira 19 e 20 se recuperando. Aliás, a geração de caixa é um dos drivers importantes também das corporações. A geração de caixa das corporações é um driver do recurso que elas vão poder alocar em M&A, novos negócios ou CVC. Então eu preciso ter geração de caixa. Então a partir de 2019 essas corporações melhoram geração de caixa e começam a aderir ao CVC, a exemplo das corporações europeias, americanas e até chinesas, né, na década anterior, ou seja, de 2010 para frente, tá? Então o Brasil faz esse catch-up, né? Ele chega no jogo e hoje a gente já tem números próximos, ainda tem gaps, né? Mas nós estamos mais próximos dos padrões internacionais de número de corporações com CVC. Reduzimos esse gap, tá? Como é que eu vejo hoje o CVC no Brasil especificamente, tá? De um momento hype, né, hypado ali em 2022 e depois do decréscimo aí 23, acho que eu acredito que nós vamos entrar agora usando a famosa hype cycle, né, do grupo Gartner, tem a curva de hype, né? Depois do pico e depois da queda, você tem o chamado platô, a fase de platô de produtividade. Então, acho que assim, isso aconteceu com blockchain, acontece com com tecnologias, né? Eu acredito que agora, 23, 24, é que a gente vai passar para essa fase de platô de produtividade. Então, a gente vai ver, sim, novos fundos sendo estruturados, novas operações sendo estruturadas. Nesse momento, por exemplo, a gente está estruturando um fundo importante, que a gente não pode abrir ainda. Mas numa intensidade muito menor que foi em 22, né? Numa taxa constante de crescimento sustentável. Então isso para os profissionais significa uma boa notícia, né? Ainda vão ser demandados, vão ter oportunidade de carreira nesse segmento, né? Mas pelo lado das empresas gestoras como nós, não existe mais aquele desespero, né, de buscar profissionais urgentemente. Essa queda que você apontou em 2023 tem a ver com a crise das startups, que foi muito falada entre 2022 e 2023? Tem a ver no seguinte sentido. Primeiro, por que as crises das startups? Né? Qual é um dos drivers que acontece em 22 e 23? E, aliás, os Venture Capital teve dificuldade de captar em 22, por exemplo, em 23. E esse movimento, essa dificuldade de capital, criar novos fundos, vem para o CVC mais forte em 23. Né? 22 foi recorde, enquanto o VC estava tendo dificuldade de captar em 22 no Brasil, o CVC bateu recorde. Aí a gente tem que entender um dos drivers, né? Por que teve a crise das startups? Assim, o juro, em função do aumento da inflação,
o juro no mundo inteiro, não só no Brasil, teve que aumentar, né, como política monetária para fazer face ao aumento da inflação. O juro aumentou, isso afeta duas coisas. Primeiro, os valuations de todo mundo, de ativo, de imóvel, de bolsa, tudo cai. Quando os juros sobem, o preço dos ativos cai. Bolsa, imóvel, o que seja. E das startups também, os valuations caíram. Então, os valuations caíram, eles vinham num processo de aumento recorrente, ano a ano, e depois cai, porque agora o capital ficou mais caro, e o preço do capital usado na taxa de desconto, numa análise conservadora, e os ativos, vai cair o preço do valuation da startup. Essa crise chegou forte em 21, 22, né, no mundo de VC. No CVC agora, também um dos motivos dessa retração é que a capacidade de geração de caixa das corporações foi reduzida. O juro aumentou muito forte ali em 23, né? Você vinha lá de juros aí no patamar dos 5%, 6%, para uma Selic de 13,75, numa intensidade muito alta, né? Muito rápida, uma velocidade muito rápida, mês a mês ali, né? Agora o juro está caindo. Então, quando o juro sobe também, reduz a capacidade de geração de caixa das corporações, e o excedente de caixa, parte é distribuído, parte vai para as estratégias, novo negócio, P&D, CVC, né, e M&A, tá? Entendido. Então, por isso que agora a gente vai entrar nesse platô, né, com a queda de juros, vai voltar a capacidade de geração de caixa das corporações, também vai voltar o valuation dos ativos, seja ação em bolsa, seja private equity, que é capital fechado das startups. Aliás, o mundo das startups, né, investimento em participação, faz parte do bloco private equity, né? O mercado fechado, né? Ações não públicas, não em bolsa. Você tem o VC, CVC, tudo isso é mercado de private equity, o mercado fechado. Então aí eu acredito que vai voltar o valuation, vai começar a subir gradativamente à medida que os juros caem, né? E também a capacidade de geração de caixa das empresas e o seu apetite a risco, né? Caixa, apetite a risco e investimento. Então isso vai levar esse platô que a gente chama na curva, na hype cycle, a platô de produtividade, que é a volta mais intensa, mas num ritmo bem menor, bem né? menor do que de novas corporações atuando em CVC. Entendido. Ainda falando de startups, Peter, a gente pode dizer que a mesma uma startup, ela pode ser oferecida para mais de um fundo? Como é que funciona isso? É um leilão? É através daquele pitch, né, que você falou para a gente, vocês realizam um encontro e apresentam essas empresas para os investidores? Então, isso é muito bacana a pergunta. Tipicamente, qualquer rodada, a startup, quando ela vai mal, ela precisa de dinheiro. Quando ela vai bem, ela precisa de mais dinheiro ainda, que é para crescer, tá? Essas mais dinheiro ainda são as rodadas. Então, ela vai ter várias rodadas ao longo do seu ciclo de capital empreendedor, tá? Ela vai ter o seed, série A, B. Aliás, por que A, B? As novas emissões de ações. Tem a série B, uma nova emissão, a série C, nova emissão. A cada nova emissão ou rodada que a gente chama, sempre tem um líder da rodada. Nessa indústria que a gente chama, né, de Venture Capital, Private Equity, CVC, é uma comunidade que gosta de investir em conjunto. Então, não é raro, menos de 1/3 das rodadas é feito por uma corporação só ou um fundo só. Então, sempre tem um líder da rodada, que pode ser um fundo de CVC, como a gente tem lá o DX Ventures ou Assolab Ventures, ou pode ser um fundo corporativo ou pode ser um fundo de Venture Capital. Tem vários de Venture Capital, Casec, Monax, tem vários excelentes no Brasil. Tá? Inclusive, já faço outro ponto depois. Então, esses fundos, eles lideram rodadas e junto com a startup que está ali para receber o aporte, convidam outros fundos de VC ou CVC para fazerem parte da rodada. Então isso é super comum, isso é bem visto, de comum acordo da startup, porque a startup que escolhe o investidor também. Ah, não, eu queria ter a ArcelorMittal como minha cotista, além do fundo da Monax, por exemplo. Entendi. Porque a ArcelorMittal vai abrir canal de venda, vai me ajudar a desenvolver aqui uma aplicação, vai me trazer esse conhecimento setorial que eu não tenho, ou de mercado que eu não tenho. Então ele também escolhe, mas tipicamente é mais comum até do que 3 por rodada, inclusive, fecharem o cheque, que a gente chama, tá? Então isso é uma comunidade que se conversa muito. Nós somos parceiros de vários fundos de Venture Capital, parceiros de negócio, de investir em conjunto, e aliás, alguns fundos de CVC querem investir em fundos de Venture Capital puro. Então tem alguns clientes nossos, como o Vibra Ventures, da Vibra,
o próprio Local Web, a gente investiu na Local Web e a gente investiu um cheque pequeno no fundo da Endeavor. Porque ali tem uma capacidade de geração de pipe diferente. E investir em conjunto nos ajuda a ter pipeline, né? Agora, pelo Vibra, eu não posso abrir aqui os fundos, a gente está investindo em 2 fundos. Que não necessariamente tem a ver com o core business do Vibra. Os fundos necessariamente não investem só em empresas que fazem parte do seu mesmo segmento. Então, assim, tem a corporação. Os fundos normalmente investem em H2 ou H3, ou seja, não o core da corporação, tá? Mas aí cada fundo tem a sua tese de investimento que foi desenhada estrategicamente. Aí dentro dessa tese, parte dela, a grande maioria, mais de 90%, ela investe via fundo, mas às vezes faz sentido você investir num fundo de venture capital, porque aquele fundo é especializado numa subtese importante da tua tese de investimento. Mas eu falo assim no sentido, por exemplo, a gente estava falando do fundo da Eurofarma, né? Sim. A Eurofarma, ela não só investe em empresas do segmento farmacêutico. Sim, com certeza. Com certeza, tá? Com certeza, porque quando a gente fala no horizonte de inovação 2, 3, que são negócios adjacentes ou diversificações, tem muitas inovações, modelos de negócios que não tem nada a ver com o core business. E de acordo com a estratégia dela... Por exemplo, pela Eurofarma, nós investimos em várias health techs, empresas de tecnologia, que trabalham em um canal de distribuição, novos modelos de negócio, ou uma oferta diferente, ou um novo produto que não tem nada a ver. Cosmético, por exemplo, né? Empresas de cosmético não tem nada a ver hoje com a linha principal da Eurofarma, mas é interessante entender e apostar nesse mercado via startups, por exemplo, né? Então, assim, o CVC ali atua como uma experimentação também de novas oportunidades de negócio. Excelente. Que aula, né, minha gente? Pois é, a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu vou pedir ao Peter agora a dica de leitura. O que você separou para a gente? Olha, tem vários livros muito interessantes, mas uma leitura obrigatória para memorizar o melhor livro global sobre o CVC, numa perspectiva histórica, estratégica, de melhores práticas, repleto de cases, é o livro do James Manson. O nome do livro é Corporate Venturing, A Survival Guide, né? Um guia de sobrevivência. Até eu dei uma olhada antes daqui da entrevista, por R$26 você compra ele no Kindle, na versão eletrônica no Kindle, tá? Então não é caro, é a melhor literatura, disparado em termos de consistência, densidade e linguagem prática. A linguagem é simples, não é pesada e é de negócio, né? Mas repleto de cases e uma visão estratégica e prática bem bacana. Muito bacana. Bom, Peter, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que se tornou uma grande aula sobre o nosso tema, o que te move todo dia como empreendedor? O que te faz sair da cama para atuar nesse mercado tão incerto, tão competitivo? Então, assim, obrigado pela pergunta, tá? Na Valitec a gente tem como propósito, nosso propósito é criar riqueza, emprego e renda. Então, é isso que me move, é isso que move a Valitec, né? Através do investimento em participação de grandes corporações, a gente investe em negócios de alto potencial de crescimento. Alguns vão quebrar, vão morrer? Sim, faz parte do jogo de incerteza. Mas o portfólio vai crescer muito, vai gerar muita riqueza, vai gerar emprego, renda, riqueza. Então, gerar riqueza, emprego e renda é o que me move, é o que move a Valitec. Porque se você tem riqueza, emprego dá dignidade, né? Dá autoestima, dignidade, posiciona o ser humano num nível de autorrealização e segurança que é fundamental, né? Mas você criar riqueza, cria um ciclo virtuoso para todo mundo, né? Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa alegria, isso que nos realiza, né? Isso que nos move, né? Criar riqueza. Eu penso diariamente em crescer a Valitec, fazer novos fundos, fazer novos investimentos. Eu acho que se eu tiver que parar de pensar em crescer e atuar em crescer, em criar riqueza, eu perco meu sentido de trabalho. E você vê esse mercado para o profissional da administração? Com certeza, é um bom ponto, tá? Como profissional, me formei em administração em 93, né? A gente viu surgir várias ondas, né? Você tem uma recente compliance. Na minha época, a moda era marketing. Marketing era a grande inovação que tinha, né? A gente aprendia lá nos livros do Cobra, né? Sobre marketing. Depois teve qualidade total, né?
Eu comecei minha carreira administrativa como gerente de qualidade total num frigorífico, chamava-se Macedo, né? Ali comecei a minha carreira, comecei em marketing como estagiário, trainee, na verdade, estagiário, trainee, e depois fui para gerente de qualidade. Então o CVC eu vejo como mais como qualidade total, como compliance, como mais uma área da administração que vai quase que obrigatória já, né? Ela ainda não é obrigatória para todas as empresas, em todos os estágios, mas corporações estabelecidas com capital aberto, com certeza, ou grandes corporações, que estão preocupados com a sua sobrevivência, a sua perenidade, que tem visão estratégica, já começa a demandar essa disciplina CVC, né? Além de M&A, novos negócios, eu preciso ter CVC. Além de P&D, eu preciso ter CVC para sobreviver. Então, acho que cada vez mais o CVC vai se firmar como uma disciplina quase que obrigatória, né, na administração ou na prática administrativa, para as corporações, com certeza. Então, é uma oportunidade de mercado, de especialização. É como também o ambiental, né? O ambiental hoje criou carreira e oportunidade para muitos profissionais que vão atuar na área ambiental, né? Então, o CVC, ela cada vez vai se firmar mais e eu acredito que ela vai ser perene, tá? Como é compliance, por exemplo, né? Ou como é marketing hoje em dia. Não tem mais volta. Não tem mais volta, ela vai se consolidar. Mas, de novo, também não se aplica para todo mundo, a todos os estágios, né? Tem um perfil específico que você acha que o profissional de administração tem esse perfil, então talvez ele se saia bem nesse mercado? Então, a pergunta é muito boa porque são vários perfis, né? São vários perfis, tá? O perfil do analista é muito bem recebido porque ele vai fazer as análises, tá? Mas a visão de negócio, empreendedorismo, é importante você ter visão, saber discutir o que investir, qual é a tese de investimento. Cada investimento que a gente faz naquele processo, você tem a tese de investimento da investida ali. Por que a gente vai investir nela? Qual é a nossa tese para investir nela especificamente, tá? E aí vem visão estratégica, visão de negócio. Então tem espaço para o estrategista, para o profissional com visão de negócio. Tem espaço dentro do analista para a turma da análise de investimento financeiro, tem muito espaço. Hoje, por exemplo, eu tive agora que formalizar a minha certificação CGE, que é da Ambima. Então, o profissional de investimento, inclusive para atuar nessa indústria, tem que ser certificado pela Ambima. Eu tive que estudar de agosto agora a janeiro, tá, para em 5 meses fazer uma certificação CFG, que é Certificado de Fundamentos em Gestão, e agora de CGE, que é para... Eu já tinha autorização pela CVM, mas se eu não fizesse a certificação, eu não poderia mais ser gestor. Então, essa é uma certificação de investimento, especificamente essa que eu falei da Ambima, né? Então, tem espaço para o profissional investidor, né, analista de investimentos, tem espaço para o analista de negócio, tecnologia, mercado, tem espaço para o empreendedor, visão de negócio, visão estratégica. Analista de dados. Aí é mais tecnologia, tá? Aí tem a turma da tecnologia. A tecnologia sempre vai ter muita oportunidade porque ela só vai se intensificar. Seja de AI, que é o Big Data, Analytics, como você falou. Aí todas as tecnologias é um mundo de oportunidade. De Health Tech, TI, tudo. É claro que profissionais no time que gostam de tecnologia, estudam tecnologia, mas aí não são especialistas em tecnologia, porque essa especialidade a gente sempre vai buscar em cada investimento. Não precisa ter no time, né? Estou falando mais do perfil do time. Mas ele saber interpretar como aquela tecnologia pode afetar modelo de negócio, oferta, competitividade, que de novo vem aí a análise estratégica de negócio, né? Aí é fundamental. Então ele tem que gostar de tecnologia. Por exemplo, a gente tem a Ânima Educação, que é um dos maiores grupos de educação do país, com ação listada. O fato de ter que fazer certificação me levou a fazer estudo online. Claro, por vários outros motivos, eu já venho acompanhando o impacto da tecnologia no mundo da educação, tá? Isso é importantíssimo para o nosso trabalho ali em relacionamento com a Ânima Educação, por exemplo. Então, estou dando um exemplo, eu tenho que saber qual é o impacto de AI. AI vai impactar muito a educação. Sim, para você poder prospectar futuros negócios. Para eu saber exatamente no que eu vou investir, Excelente. Quais são os apoios. Essa tecnologia vai criar aqui oportunidades e como isso impacta os negócios dos nossos clientes. Então, nós temos que olhar essas startups aqui, né? E o legal na atuação diária dos fundos é que a gente vê a disrupção acontecendo ali em tempo real, né? Então, como a gente analisa aí 1.000 startups, 700 a 1.000 startups por ano, num fundo às vezes, cada conversa que eu tenho com o empreendedor, eu vejo ele empreendendo uma tecnologia num novo modelo de negócio, num novo segmento, numa nova oferta que vai disruptar um mercado existente, né? Então, a gente tem uma atualização diária ali, né? Muito bacana. Até houve um excesso de informação,
de como essas tecnologias vão mudar aquele segmento, tá? Então, e aí esse profissional, ele tem que gostar da tecnologia. Tem que gostar da tecnologia. Peter. Excelente. Obrigado. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, né, pela nossa entrevista, que eu acabei falando que se tornou mais uma aula do que uma entrevista. Então, para você que começou esse programa sem saber nada, com certeza você está sabendo bastante. E, claro, que se quiser continuar seguindo o Peter depois do nosso programa, onde é que as pessoas podem te encontrar? Então, nós temos um canal no YouTube só sobre CVC, tá? Tem um Pergunte ao CVC, são 2 canais. E nós temos nosso site também, que é valetech.com.br, Valetech sem H no final, né, com C mudo, Valetech de tecnologia, sem H.com.br. Lá você tem relatórios, tem nossa newsletter, e tem nossos canais no YouTube. Tá, perfeito, bacana. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer também, né? Você que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast, muito obrigada pela sua audiência. Se você está me ouvindo no Spotify, muito obrigada novamente. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer saber que você está aí nos ouvindo. E se você está me assistindo aqui no canal A Serviço da Administração no YouTube, também muito obrigada pela sua audiência. Deixe seu like, seus comentários e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Tchau, tchau!